pedindo a Ele que aumente a nossa fé, a gente entender, aceitar. Não vai faltar nada, meu irmão. Não vai faltar nada, minha irmã. Pai, nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu és, ó Pai, a nossa fonte. Tu és aquele que cuida de nós, ó Pai. E por isso não precisamos temer, Senhor, o futuro, o dia de amanhã, porque Tu és o nosso sustento, ó Pai. Tu és tudo que nós precisamos, ó Deus. E nós podemos testemunhar de que o Senhor é fiel, ó Pai. Por isso nós clamamos ao Senhor, nos dê um coração que realmente confia em Ti, que descansa no Teu cuidado, Senhor. E por isso nós Te agradecemos, ó Pai, pela Tua fidelidade. Te agradecemos pelo Teu amor, Te agradecemos porque Tu és a nossa esperança, Tu és a vida em nós. Ó Pai, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai amoroso e que cuida, ó Pai, dos Seus filhos, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pelo que o Senhor tem feito nesta igreja, através, ó Pai, da vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos irmãos, na minha vida. Pai, nós Te louvamos por isso, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, ó Pai, que será ministrada nesse momento. Pedimos ao Senhor que tire toda a distração do nosso meio, Senhor, para que possamos estar verdadeiramente concentrados, ó Pai, recebendo daquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, amém. Se assente, meu querido e minha querida. Abra sua Bíblia de Josué, no capítulo 10. Nós vamos estar lendo dos versos 16 até o 43. É um longo texto, mas uma leitura objetiva, dinâmica. Eu quis provocar com um trecho, né? Eu sei que alguns aqui já lembraram. Agora é só vitória, né? Ah, você estava pensando, pastor Ezequias já aloprou. Você vai entender por que agora é só vitória, né? Deus entrou na história. Quando Deus entra na história, mas é só vitória. Recapitulando rapidamente aqui. Os gibeonitas estavam passando um dobrado, como diz popularmente, cortando o dobrado. 5 reis se levantaram contra eles. Gibeão passou a ser uma ameaça, porque você sabe muito bem da história, Gibeão se aliou com Israel. Então Israel tinha ali, próximo das outras aldeias, das outras cidades, dos outros reinos, um aliado. 5 reis se unem contra Gibeão e Gibeão pede socorro a Josué e ao povo de Deus. Josué socorre Gibeão, mas recebe uma palavra do Senhor. Capítulo 10, versículo 8. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles. Repita comigo, não tenha medo deles. Por isso que eu provoquei aquela reflexão. Porque eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles poderá resistir a você. Deus entra em batalha, primeiro com uma saraivada, uma chuva de pedras. Versículo 10, o Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel. Versículo 11. Aconteceu que enquanto ele surgiu de Israel, na descida de Beit-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até a Zeca, e morreram. Só que a batalha teria que ser resolvida de uma vez só. Não poderia ter trégua. Então o inusitado acontece. Versículo 12 diz que Josué orou ao Senhor e o Senhor entregou os amorreus, todos aqueles povos, nas mãos dos filhos de Israel,
E Josué ousadamente pede que o sol se detenha. O verbo deter no hebraico aqui significa ficar em silêncio. Então Josué pediu: Senhor, faça com que o sol fique em silêncio, adormeça. E o Senhor faz este milagre acontecer. Na última mensagem, depois, se você não esteve aqui, você acompanha no YouTube. Eu trabalho com algumas possibilidades, mas a possibilidade real foi o Senhor, porque o versículo 14 diz: não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Por quê? Acompanhe no texto. O Senhor lutava por Israel. Por isso que agora nós vamos prosseguir a leitura, e é só vitória mesmo. Versículo 16. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram achados, estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham, persigam seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente, até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz para junto de Josué no acampamento de Maquedá. E não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois Josué disse: abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna lhe trouxeram os 5 reis: o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço desses reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo, nem fiquem assustados. Sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. Depois disso, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores. E eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores e lançaram-nos na caverna onde se haviam escondido. Na entrada da caverna puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu à espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Maquedá a Libina e atacou a cidade. E o Senhor a entregou nas mãos de Israel, tanto a cidade como o seu rei, e a feriu à espada, a ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o seu rei o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Libina a Laques, cercou a cidade e atacou, e o Senhor entregou Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu à espada, e a ela e todos que nela estavam, conforme tudo que havia feito com Libina. Orão, rei de Gessé, saiu para ajudar Laquis, porém Josué o derrotou, a ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. Josué e todo Israel com ele
foi de Laquis a Eglon, cercaram a cidade e a atacaram, e no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada, e destruíram totalmente os que nela estavam, conforme tudo que havia feito com Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele foi de Eglon a Hebrom, e guerrearam contra ela, tomaram a cidade, a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nelas estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que haviam feito com Eglon. Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir, e tomou a cidade com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a espada. Todos que nelas estavam, destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um. Como havia feito com Hebrom, com Libina e o seu rei, também fez com Debir e o seu rei. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, a Cefelá e as descidas das águas, derrotou todos os seus reis, destruiu tudo que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os derrotou desde Cades-Barné até Gaza, bem como toda a terra de Gósen até Gibeão, e de uma só vez Josué venceu todos esses reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Deus meu, fale com poder ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados e amadas, nós não estamos apenas diante de uma história, de um relato de conquista. Nós estamos diante de um modelo, de um sinal. Nós estamos diante de um memorial. Nós estamos diante, amados, de uma verdade que a gente não pode de maneira alguma nos esquecermos. Qual é essa verdade, João? Dá um clique aí. Que a nossa vitória sobre o mundo, a carne e o diabo se dá nesta confiança. Deus é quem luta por nós. Eu leio esse texto e ecoa na minha mente Deuteronômio 1, 29 em diante, que o Senhor disse: então eu lhes disse, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que Ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho. Olha que figura! Por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Esta figura é lindíssima, como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram. A gente olha para trás e fala: Senhor, como que eu fui chegar aqui? Como que eu venci aquela crise? Como que eu passei daquela depressão? Como eu venci aquela dor? Esse texto, amados, pode ser dividido em duas porções bem claras. Primeiro, há um testemunho de vitória. E depois há um avanço do povo de Deus. Testemunho, versos 16 a 27, e o avanço nos versos 28 a 42. Eu, preparando esta mensagem, eu espero que ninguém tenha aqui uma recaída, mas eu lembrei de um hino da harpa cristã, o hino de número 212. E estudei um pouco da história deste hino, que essa melodia do hino, João Batista, nós temos do ruge forte, contundente. A Assembleia de Deus usa uma versão composta pelo pastor Paulo Macalão. Ele escreveu
a versão deste hino, que foi escrito, na verdade, por um americano em 1911, chamado Charles Austin Mills. A melodia é tão assim marcante que, Max, você não sabia disso, porque eu também não sabia até hoje, né? O hino oficial das ilhas Fiji, que é um país pequeno lá da Oceania, é a música deste hino. Se você for ver na internet, coloca lá, hino nacional da ilha de Fiji. Coloca lá para tocar e vai dar. Tá, 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 tá. Coisa impressionante. Em inglês, amados, não vou me aventurar a falar inglês aqui hoje. A letra, o nome é Habitando em Terra de Meulá. Aí você está pensando, mas pastor, que tal de Meulá é isso? É Isaías 62, 4. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada. No hebraico, casada, Meulá. Porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vacile, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. A última estrofe. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Todos nós estamos em batalha, amados. Há uma grande batalha. Viver é guerrear. O que a gente precisa pensar é de que lado estamos nessa batalha. De que lado estamos nessa batalha. Israel estava do lado de Deus. Eu gosto de pensar sempre, já que relendo aquilo que Josué capítulo 5, versos 13 a 15 nos mostra, quando o chefe das milícias celestiais, o comandante de Deus, chega para Josué com uma espada e Josué pergunta: você é dos nossos ou é dos nossos adversários? E ele respondeu: eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Quando eu preguei nesse texto, eu fiquei repetindo o tempo todo aqui para vocês. Deus não tem lado. A questão não é do lado de quem Deus está. Se é do Bolsonaro, se é do Alexandre de Moraes. Deus não tem lado. A questão é de que lado você está. Deus também não está do seu lado dizendo: você agora é meu preferido. Não, Deus não tem filhos favoritos. Não é o fato de que você é homem de Deus, é mulher de Deus, que você não vai passar por adversidades. Agora, se você estiver do lado de Deus, aí é só vitória. Porque Deus não perde batalha. E você está do lado dele. Aí não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Versículos 16 a 27 é um testemunho, amados. A Bíblia tem algumas porções que são fortes demais, né? É proibido para menores, né? Porque a gente vê aqui o seguinte: 5 reis fugiram,
versículo 16. E esses reis eram Adonisedeque, Uão, Pirã, Jafia e Debir. Nomes assim bem sugestivos aí para os seus próximos filhos, não é? Talvez não, porque são nomes pagãos. Muitos desses nomes são homenagens a divindades, né? E esses reis, eles foram presos numa caverna. Eles, na verdade, fugiram para uma caverna, lá em Maquedá. Maquedá é uma cidade em Canaã que foi conquistada por Josué nessa passagem. Era uma cidade real, né? Mais tarde vai ter o nome de Cefelá de Judá. E esses homens se escondem nessa caverna. Seguinte, gente, vão para a conquista da terra e rola então uma grande pedra sobre a entrada da caverna e deixa esses homens presos aí. Depois a gente vai dar conta deles, né? Versículo 19: persigam os seus inimigos e matem os que vão ficando para trás, não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Eu gosto, amados, da leitura do livro de Josué, nessa certeza que Josué tinha e passava para o povo, que o povo de Deus, amados, sempre será bem-sucedido. Várias ocasiões nós vamos encontrar essa expressão que você tem aqui em Josué 10:8, né? Não tenha medo deles, eu os entreguei nas suas mãos. Aí 10:12, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E agora 10:19, persiga os inimigos, mata os que vão ficando para trás, porque o Senhor já os entregou. Eu gosto dessa expressão, já os entregou. O tempo aqui no original hebraico é o tempo perfeito, que significa já aconteceu, já os entregou. Não se tem como mudar o placar, não se altera o placar quando Deus está em campo, quando Deus está com você. Paulo chega a dizer, amados, em Romanos 8, que nós somos mais do que vencedores. O que é um absurdo, porque em toda competição você tem vencedores e perdedores. Só são duas categorias. Mas na esfera espiritual existe os mais que vencedores. Os mais que vencedores. Eu gosto também de uma outra expressão que está aqui no versículo 21, que diz assim: e não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Não houve ninguém, amados, que falasse contra os filhos de Israel. É Deus quem defende o seu povo. É Deus quem lhe defende. É Deus que lhe defende. Nós estamos vivendo um tempo delicado no nosso país, amados, onde as pessoas estão muito arredias, estão muito sensíveis, todas querem se manifestar, todas querem ter o direito de se expressarem, mas diante de Deus, amados, receba essa palavra: o Senhor é quem lhe preserva, é o Senhor quem honra a sua reputação. Êxodo 11:7 tem um texto, amados, que me deixa maravilhado. Diz assim: porém contra nenhum dos filhos de Israel, preste atenção, hein? Olha só, você que anda meio assustado, meio cheio de, pensando em processar meio mundo, porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor faz ou fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Êxodo 11:7. Deus está dizendo o seguinte: olha, ninguém vai falar de vocês, nem um cão vai rosnar. Meu Deus! Ninguém, e ninguém é ninguém mesmo. Para quê? Para que vocês saibam que eu faço distinção entre os egípcios e os israelitas. Eu sei quem é eleito, quem não é. Eu sei quem é meu
e quem não é meu. E eu protejo quem é meu. Aí você fala, mas pastor, eu precisava de uma outra palavra. Isaías 54, 17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-lo em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim. O Senhor é a sua defesa. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Pensa naquele ambiente de trabalho delicado que você tem. Nada vai lhe atingir. E se lhe atingir é porque tem um propósito maior de Deus envolvido nisso, que você não tem nem ideia. Ninguém. Anota esse texto e guarda. Não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Coisa preciosa. E aí o texto prossegue, moçada, meus irmãos e minhas irmãs, e os mais jovenzinhos aqui, ficam pensando, e o que aconteceu com os 5 reis que estavam lá na caverna? Agora é o trecho do Bope na Bíblia, né? Eles fizeram sair da caverna o rei de Jerusalém, o de Hebron, o do Jarmute, o de Laquis de Egron. Josué chamou todos os homens de Israel e disse para os capitães do exército, venham e ponham o pé sobre o pescoço deles. É uma coisa assim, mas para que isso? É o sinal do quê? De domínio, de vitória. Salmo 110, 1 diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 e 25, diz, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e o Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O diferencial é aqui. Josué pediu para os capitães do exército colocarem o pé sobre aqueles reis. Hoje nós não temos que colocar os pés sobre os nossos inimigos, porque Jesus já tem colocado os nossos inimigos debaixo dos seus pés. Ah, pastor, mas eu ainda tenho dúvida disso. Em Romanos 16, 20, Paulo diz, o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Então, amados, esses reis aqui representam os inimigos do povo de Deus. Eu não sei se eu vou animar você com essa notícia. Eles estão sendo derrotados, mas outros vão se levantar. Mas nós não temos que temer. Hoje nós temos alguns evangélicos cismados e amedrontados e desesperados, querendo se defender com armas naturais, com processos, com palavras, com discursos. Amados, a nossa defesa chama-se fé. Nós não temos que pleitear com os nossos inimigos, amados, utilizando de argumentações humanas. A palavra de Deus já nos garante. É necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Daí então, versículo seguinte vai dizer, versículo 25, que Josué chama os capitães e diz, não tenham medo, nem fiquem assustados, sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos. Repita comigo, todos os seus inimigos. Contra os quais vocês lutarem. Os inimigos, amados, todos eles serão derrotados.
porque o Senhor lutará por nós. Deuteronômio 31, 6-8 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês, Ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Quem não manja muito da leitura da Bíblia, está começando a ler agora, lê e pensa o seguinte: caramba, esse exército do povo de Deus deveria ser um exército, vou te falar uma coisa. Mas não era não, era um grupelho. Era um grupo que havia recém-saído do Egito, amados. Recém-saído, que eu falo, ficaram 40 anos, mas de todo modo, eles não tinham nenhuma nacionalidade, eles não eram nenhuma nação. Eles eram um povo ainda cheio de tribos ali entre eles e aparentados. Não havia recursos humanos, tecnológicos, nenhum. E todas as nações e os povos cananeus, eles eram desenvolvidos à época com padrão de excelência. Por isso que se Deus não entrasse em jogo, ia dar ruim. Em Jericó, amados, olha a estratégia: uma volta por dia, no 7º dia 7 voltas, todo mundo gritando, tocando chofar. Isso é estratégia, amados? Onde que isso é estratégia? Deus teve que mandar chuva de pedras, teve que parar o sol. Porque Deus, a vitória é Deus, amados, é de Deus. O Brasil precisa de Deus. A igreja, amados, a igreja que eu falo no sentido geral, a igreja evangélica brasileira, se orgulha muito daquilo que conquistou. Está na hora da gente tomar um banho de humildade e reconhecer que a gente não é nada. Eu fico preocupado quando eu vejo lideranças evangélicas em exposição, sobretudo com predileção política, por conta disso. A política passa, amados. O nosso testemunho com o povo de Deus não pode ser maculado com alianças políticas. Não pode. Não pode. Porque a nossa guerra não é política, não é cultural. A nossa guerra não é contra os homossexuais. A nossa guerra é contra principados e potestades. Efésios 6, Paulo vai estar dizendo, nossa guerra é espiritual. A gente vence a guerra lá em cima, com o joelho no chão, com boca no pó. Essa é a nossa guerra. Josué está aqui, amados. Enforca esses 5 homens. Ah, pastor, que coisa forte. Mas era obediência, amados. Deuteronômio 21, 22. Se alguém tiver cometido o pecado que é passível da pena de morte e tiver sido morto, vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite, é preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. O rei de Ai, em Josué 8, 29, também foi enforcado, colocado o seu cadáver na árvore e jogado na entrada do portão da cidade. O rei de Jericó também havia tido o mesmo fim. Rei pendurado numa árvore, como sinal de vergonha, de derrota, de condenação. E aí, amados, se você está ligado, se você não dormiu, houve um outro rei, amados, que igualmente também foi pendurado no madeiro. Mas esse rei foi pendurado no madeiro como vergonha, símbolo de vergonha e dor também, mas não de vergonha, mas de bênção e de vitória sobre a morte.
A ponto que Paulo vai escrever em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Não é maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro? Jesus se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Isso que Paulo vai dizer no versículo 14, capítulo 3 de Gálatas, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então esse texto, amado, de alguma forma, aponta, só que inversamente, não é? Para o Rei Jesus. Só que o Rei Jesus, igualmente pendurado no madeiro, só que para a nossa salvação. Por isso que eu coloquei testemunho. Esse texto aponta para algo muito maior, muito mais sublime. O segundo, amados, é o avanço. E o que eu quero assim destacar, além dos nomes desses reis aqui, né, Maquedá, Libina, dos locais, né, das cidades, Laques, Gézer, Eglon, Hebron, Debir, é de que, amados, essa vitória, ela aconteceu de uma maneira. Sabe qual é a expressão que mais se repete nessa porção? Se vocês viram na minha entonação na leitura, você percebeu. A expressão foi, sem deixar nem sequer um. Está lá no verso 28, você pode acompanhar comigo aí? Verso 28. No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e feriu a espada, bem como a seu rei, destruiu totalmente a todos que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Verso 29, da mesma forma. Nós temos uma sequência aqui. Versículo 30, na verdade pula o 29, o 30. O Senhor entregou nas mãos de Israel toda a cidade como seu rei, feriu a espada a ela e todos que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Depois, sai comigo aqui no versículo 33. Orão, rei de Jessé, saiu para ajudar Laquis, porém Josué o derrotou, a ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. E por aí vai nos versos 37 também, e o verso 39. Ao verso 40, amados, e 2, nós temos a seguinte expressão aqui. E de uma só vez, Josué venceu todos estes reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Quem luta pelo seu povo? Deus. Quem luta por você? Deus. Quem luta, amados, pela nossa sobrevivência, pela nossa paz, pela nossa segurança nesse Brasil? É Deus. Um artigo escrito por um pastor presbiteriano lá de Goiânia, chamado Pedro Dulce, no dia 7 de setembro, foi muito interessante. Ele escreveu assim, destaco: não existe nada mais enganoso e distante do Evangelho do Senhor Jesus, que fez a mediação entre os seres humanos, exclusivamente pela obra de Cristo aplicada a nós, independente das manifestações de apoio ou repúdio aos governos humanos. Porque os governos humanos são demasiadamente humanos. E o Pedro Dulce insiste: meu clamor é guarde o seu coração desse erro. Não se esqueça do que te faz chamar alguém de irmão. E ele vai fundo, porque já começa a ver, amados, já começa a ver. Nós já começamos a perceber já há muito tempo igrejas divididas por preferências políticas. A política entrou de tal forma
nas igrejas, amados, que temos irmãos que se esquecem de que o que nos faz irmãos não é a nossa preferência por um candidato ou outro. Não é a nossa presença ou ausência em manifestações. O que nos define é a nossa fé em Jesus. E Pedro Dulce termina dizendo: lembrem-se, a forma deste mundo está passando. E aí ele parafraseia o apóstolo Paulo dizendo: aqueles que se manifestam, vivam como se não se manifestassem. Os que estão no poder ou os que estão na oposição, como se não estivessem. Porque o tempo que nos resta está sendo abreviado. E aí eu me lembro do que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6, 12 e 13. Eu preciso reler para vocês. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, pegue a bandeira do partido, do seu candidato, vão às manifestações, defendam A, B ou C. É isso que o texto diz? Portanto, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. A nossa bandeira, amados, é a bandeira de Deus. É a armadura de Deus. Porque a nossa luta é essa. Eu sei que é um assunto espinhoso. Eu sei que há pessoas que podem até torcer o que eu estou dizendo. Ah, pastor, o senhor prega a alienação política. Eu não prego alienação política. A alienação política já existe. Eu prego a consciência de que a nossa política é o reino. É o reino de Deus. E que a igreja não é de esquerda, mas também não é de direita. A igreja é de cima. É de Deus. A nossa luta é uma luta de Deus. Porque se Deus estiver na nossa luta, agora é só vitória. Aí sim. É Deus. João, dá um clique aí. Eu tentei fazer uma brincadeira aí nas aplicações. Vê se dá certo, João. Coloquei as duas juntinhas. Para dizer que não pode haver polarização, né? As duas juntas. Primeiro, quando você está do lado de Deus, você não tem o que temer. Essa é a questão mais urgente em suas experiências com o Senhor. Você está do lado dele? Imagine, amados, o anjo do Senhor chegando e você perguntando para ele: você é dos nossos ou é dos nossos adversários? Eu já citei esse texto, Josué 5, 14. Ele vai dizer: eu não sou nenhuma coisa nem outra. Eu sou príncipe do exército do Senhor. E acabo de chegar. E aí o que Josué fala? Ele faz. Ele se prostra, adora. Por isso que era o próprio Deus que apareceu aqui. Eu creio que esse é Jesus pré-encarnado. Porque ele aceita adoração. Um anjo não aceitaria adoração. Se ele aceitou adoração, porque ele era o Cristo pré-encarnado. E Josué chega para ele e pergunta assim: o que é que diz o meu Senhor ao seu servo? Tati, e o que ele responde? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Amados, os cristãos na Índia, os cristãos não entram no templo de pés calçados. É um sinal de
reverência. Existem determinadas questões, amados, nós precisamos tirar as sandálias dos nossos pés, porque as nossas sandálias, elas tomam a forma do nosso pé. E todos nós temos ideologias. Todos nós temos as nossas idolatrias. Todos nós temos as nossas preferências. Então, quando a gente está diante de Deus, Ramon, a gente tem que tirar as nossas sandálias, nos despir de nossas preferências, porque diante de Deus nós somos todos irmãos. E somos todos filhos. E é isso que o mundo não entende. Há uma cultura do cancelamento no mundo. Se ele pensa diferente, eu cancelo. Fulano de tal é autoritário. Fulano de tal é da esquerda. Fulano de tal é da direita. Mas diante do Senhor, a gente tira as sandálias. E a gente fica descalço, reconhecendo e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Cantamos juntos com serafins. E aí do lado, diz assim: a nossa vitória não é algo conquistado por nossos próprios méritos. Aí a frase de Agostinho: a suficiência de nossos méritos está em que nossos méritos não são suficientes. O Salmo 46, verso 10 diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Dando um clique, João, eu quero terminar com uma meditação sobre a terra de Meulá. Eu não comecei o culto falando do hino, que em inglês é sobre a terra de Meulá. Quem leu O Peregrino, de John Bunyan, lá o cristão, que passa por muitas provações e aventuras, porque ele quer alcançar a cidade celestial. Eu já falei tanto sobre o Peregrino que recomendo a sua leitura. Essa cidade é a Nova Jerusalém. E quem lê o livro sabe que a Nova Jerusalém fica em Meulá. John Bunyan escreveu esse livro em 1678. Esse livro continua sendo inspiração para muita gente. Meulá, como eu já disse, vem do hebraico e significa casado. Casada. A palavra de Deus para Israel é que ela não vai ser mais Azubá, desamparada, mas ela vai ser Efizibá, a desejada, a deleitosa. O meu prazer está nela. E Jerusalém não será mais Shemamá, que em hebraico significa assolada, mas ela vai ser Meulá, casada. É a minha noiva, é a minha prometida, a minha esposa. Atravessar o Jordão significava, amados, a grande esperança do povo de Deus de retornar à terra prometida. Foi isso que manteve a fé do povo no exílio, por exemplo, de 70 anos. John Bunyan usou essa expressão Meulá para descrever o céu, para ser correspondente à expressão atravessar o Jordão ou entrar na terra prometida. A igreja, amados, é a noiva de Cristo. O céu é o lugar onde vamos celebrar o nosso casamento com o Senhor. Em Apocalipse 19, você conhece o texto, mas é sempre importante a gente relembrar aqui juntos, não é? Vai dizer:
a palavra de Deus. Versículo 7. Alegremo-nos e exultemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O céu é a nossa esperança, é a promessa de aliança feita por Deus, é a nossa cidade prometida, celestial, está lá em Hebreus capítulo 11, a nossa pátria é lá. Jesus foi preparar este lugar para nós, João 14. Em breve ele virá novamente para nos levar a esse glorioso lar. A Bíblia diz que sem essa esperança, nós somos de todas as pessoas as mais miseráveis. Paulo disse isso em 1 Coríntios 15. Embora a vida com Deus seja boa agora, e é boa, né? Preste atenção. O que Deus tem preparado no céu é muito melhor. É muito melhor. Bom saber, amados, que na literatura de John Bunyan,